Prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora e o lugar que você estiver vendo. Hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração, talvez você não esteja preparado para ouvir aquilo que eu vou falar, mas é aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Queridos, faz alguns dias que o Espírito Santo, o próprio Deus, tem tirado meu sono durante a madrugada e tem me levado para a sua presença. Temos clamado ao Senhor, buscado ao Senhor, e o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é a oração pela noiva de Cristo. Oração pela igreja do Senhor. Quando eu estou falando igreja do Senhor, eu não estou falando a igreja mística de homens e mulheres. Estou falando da noiva, daqueles que estão lutando, pelejando para estar na presença de Deus. Foi essa a intenção que chegou ao meu coração da parte de Deus. Ora pela minha noiva, né? Porque o que será tirada ou o que será arrebatada é a noiva de Cristo, não é a igreja. A igreja, a minha igreja, quando a palavra se refere, ou Jesus se refere à minha igreja, refere-se à sua noiva, os comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então o Senhor tem me inquietado durante essas madrugadas para orar em prol da noiva. Então nós oramos em prol da noiva, oramos para que o povo de Deus, os eleitos do Senhor, aqueles que mortificaram sua carne, aqueles que carregam a sua cruz diariamente para seguir e servir ao Senhor. Nós temos orado pela noiva de Cristo. Mas o Senhor, com esse despertamento, o meu coração tem se inquietado de uma forma em que me levou a oração, me levou a buscar. E uma das preocupações que nós devemos ter nesses últimos dias, e muito mais em 2024, não sabemos o que está por vir em 2024, sabemos que o dia do Senhor se aproxima. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais Satanás investe de todas as áreas, de todas as maneiras, de todas as formas, para tentar parar a noiva de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor, né? Contra a igreja de Cristo. E uma das preocupações que eu tenho tido nesses últimos dias e tenho clamado ao Senhor é precisamente como é que eu posso dizer para vocês? A Bíblia diz, desperta tu que dormes, do sono, né, do profundo sono. Nós não podemos dormir. Não podemos dormir porque se nós dormirmos, nós vacilaremos. Estamos vivendo tempos de bastante dificuldade. Mateus, no capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, vai falar de falsos profetas, vai falar de como os reconheceremos, né? Então, nós devemos olhar para todo homem, toda mulher que se autentica como profeta de Deus, né? Os seus ensinamentos. Ora só, não os seus ensinamentos, mas os seus frutos. Os seus frutos são a base pela qual nós discernimos se o profeta é de Deus ou não. Aquela mulher tentava várias vezes, diz que observando Eliseu, ela chegou à seguinte conclusão: Eliseu é um homem de Deus. Observando. Ela observou, certamente não as mensagens, as ministrações de Eliseu, mas ela observou a postura de Eliseu, a forma com que ele se prostrava, e ela chegou à conclusão: este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Então a Bíblia diz que os falsos mestres estão aí, enganando. E as pessoas, por não reconhecerem ou não terem a noção de como discernir o falso profeta, elas estão se envolvendo dentro das falsas profecias, dentro daquilo que o falso profeta leva até as pessoas, as atraindo para que ele possa usufruir, né, de todas as bondades da noiva, né, entre aspas, de Cristo. Os falsos profetas, eles têm uma missão: enganar o povo. Eles atraem todas as coisas diretamente a eles. Tem uma vida que não agrada a Deus.
ainda que em cima de púlpitos, ainda que em cima de altares, eles se mostrem como Deus, mas a sua vida diária o nega, a eficácia nega. Os frutos, eles revelam realmente quem são esses homens que se intitulam como profetas de Deus. São coisas assustadoras, né? São coisas terríveis que acontecem, que nos bastidores nós não sabemos, mas só Deus sabe. E Deus revela a quem Ele quer, a quem Ele deseja, a quem Ele quer que seja revelado. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, exteriormente, a palavra de Deus vai dizer que eles vêm como ovelhas, aquela simplicidade, aquela maneira de estar no meio das ovelhas, se mostram como ovelhas, cativam as ovelhas, cativam a sua vida, mas depois são lobos devoradores. Eu conheci alguns, né, durante a nossa caminhada, em que vinham, né, e eles sugavam os crentes com bens materiais, eram computadores, eram joias, tudo isso por quê? Porque eles estavam profetizando, e as pessoas naquela coisa toda, elas davam. Eu conheci uma pessoa, um casal que teve problemas, porque a esposa usou cartão de crédito para fazer uma compra para um desses profetas e depois a briga ficou em casa, ficou feia, porque o cartão veio estourado e o esposo não gostou da atitude. Esses são os falsos profetas, cativam as coisas para ele. Diz que vêm como vestido de pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não querem saber se posteriormente você tem dificuldades, eles não querem saber se posteriormente você vai ter lutas, eles não querem saber se posteriormente você vai ter conflito com o seu esposo, ou com o seu marido, ou com a sua esposa. Eles não querem saber, eles querem trazer o seu próprio benefício. São falsos profetas. Como disse, vocês os reconhecerão por seus frutos. Deus mostra para nós, aqui no Evangelho de Mateus, que nós os reconheceremos pelos frutos. Então, igreja, por amor de Deus, para de ficar observando esses homens, eis que eu te digo, eis que Deus vai abrir uma porta, eis que Deus vai fazer isso, eis que Deus vai fazer aquilo. Olha para os frutos desse profeta, olha para aquilo que ele está produzindo, se ele está sendo um servo fiel, se ele está sendo um servo obediente, ou se ele simplesmente é uma pessoa como um espírito enganador. Deixa eu falar algo para você. Já está na eternidade, que há muitos anos, quando eu comecei caminhando, ele chegava e dizia, Paulo, olha que eu quero te dizer uma coisa, a obra de Deus se faz com amor e com sinceridade. Até hoje eu guardo essas palavras no meu coração. Por quê? Porque é com amor e sinceridade que se faz a obra de Deus. Os falsos profetas estão aí e nós os conhecemos pelos seus frutos. Só que as pessoas hoje, elas não têm mais discernimento. Elas olham e veem a eloquência, a forma com que esse profeta se apresenta diante do povo, e aí elas creem em tudo. E a Bíblia diz que é para seus frutos. Deixa eu dar uma dica para você. Hoje tem muito homem e mulher, que circulam de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não tem pastor, vivem pregando da direita para a esquerda sem ter uma cobertura espiritual. Isso é perigo, isso é um perigo. Quem é o seu pastor? Não tem, Deus me chamou para lhe servir. Está errado, está errado. Deus não age dessa forma. Deus não me chama, eu vou por aí saindo pelo mundo sem ter uma cobertura espiritual, sem ter uma igreja que está orando por mim, sem ter um pastor que eu devo dar conta mesmo saindo e ministrando. Então devemos ter cuidados. Olha, pelos frutos serão reconhecidos. Então, quero te dizer, você está olhando para a forma que ministra ou olhando para os frutos que está dando esse profeta? É por isso que hoje a igreja do Senhor está
Homens que passam por vários lugares e simplesmente vêm aqui se colocar uma igreja. Isso dá bom porque aqui dá muito dinheiro. Então eu vou colocar uma igreja aqui porque eu vou tirar mais um rendimento. São pessoas que não velam pelas vidas, são pessoas que não velam pelas almas, só querem interesse monetário. A igreja precisa de financeiramente para se sustentar? Sim, claro, mas é uma sustentação sólida. Tudo aquilo que arcada é para investir na igreja. Mas esses falsos profetas, eles visam monetariamente o seu bem-estar. São pessoas que chegam, veem uma igreja que talvez tenha uma carência, que precisa de uma ajuda, que precisa de alguém que dê um apoio, simplesmente ignoram, porque não é o seu ministério. Então a pessoa vai e abre uma igreja, né, e destrona todos os outros só porque abriu a igreja e é o profeta. Eu quero te dizer, você na terra pode fazer tudo o que quiser, mas se o seu coração não for puro e sincero diante de Deus, nada disso vale. Então eu quero dizer, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, acorda. Os frutos do falso e os frutos do profeta de Deus são aqueles que fazem a distinção entre falso profeta e profeta do Senhor. Olha o que a Bíblia diz ali, a forma com que Elias demonstra ser um profeta do Senhor. A Bíblia diz que quando os profetas ali estavam e clamavam a Baal, Baal não respondeu. Mas quando chegou a hora de Elias clamar a Deus para que viesse consumir o holocausto com fogo, ele diz que chamou o povo à restauração do altar. Aí você vê a diferença. Ele podia mandar vir o fogo e o fogo viria, só para dizer, sou profeta de Deus. Mas as suas atitudes, os frutos que ele estava dando, foi com que o povo de Israel reconciliou, reconstruiu o altar e após isso veio o fogo e consumiu o holocausto. O falso profeta se interessa por ele, mas o profeta de Deus quer que a noiva esteja envolvida com os planos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Sei que esta mensagem não é aquela mensagem que você vai dizer, uau, mas é a mensagem que Deus colocou no meu coração. 2024, estamos aí. Cuidado, cuidado com os falsos profetas que andam de cima para baixo, tentando enganar, se possível, até os escolhidos. Esse é o espírito de Lucifer, o espírito do engano. E todo aquele que tem o espírito do engano não é de Deus, mas sim do adversário, sim de Lucifer. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre e que Deus te dê vitória no nome de Jesus. Fica com essa palavra, desperta, olha para os frutos, vê quais são os frutos e discirna se é de Deus ou não. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.